Fala pessoal, tudo bem? Dr. Lucas Liberato aqui. E nessa aula 2 nós iremos continuar um pouco falando sobre o nosso assunto sobre cariologia, né? Que é extremamente importante. Já salientei algumas coisas na aula anterior acerca de como começa, qual a bactéria, como começa esse processo carioso, quais cuidados nós devemos ter basicamente, né? E a gente vai aprofundar ainda mais nessa próxima aula acerca de como ocorre esse processo de desmineralização, como a estrutura dentária ela é afetada, né? Muito importante nós entendermos isso. Vamos falar também um pouco mais à frente sobre as formas como essas lesões cariosas elas podem se apresentar e quais os cuidados que o profissional deve ter ao sondar esse dentinho, ao sondar esse elemento dentário, para que possa ter sempre um diagnóstico correto. Porque muitas carizinhas se alojam, na verdade, em regiões interproximais, que são regiões entre um dentinho e outro. Logo a região onde nós passamos o fio dental, né? E isso, geralmente, essa cárie geralmente é uma cárie que ela é, às vezes, imperceptível ao olhar clínico, a não ser que tenha já uma perda de estrutura, né, ali já presente. Sendo assim, muitas vezes para a gente ter um diagnóstico diferencial, é importante sim uma radiografia nesses casos, para que a gente possa ter êxito nesse diagnóstico e junto a isso a gente consiga tratar esse dente da melhor forma possível, né, de uma forma conservadora, sobretudo, para que a gente sempre venha preservar elemento dentário. Porque o dente é um órgão e é extremamente importante que todas as suas funções, cada dente tem uma função e todas as suas funções sejam bem estabelecidas para que o paciente não venha ter nenhum tipo de incômodo posteriormente. Vamos lá. Estrutura dentária e processo de desmineralização. Vamos entender um pouco melhor de como essa desmineralização ela vai afetar essa estrutura dentária e o que isso pode trazer de prejuízo para o nosso paciente. A estrutura dentária é composta principalmente por 3 camadas: o esmalte, a dentina e a polpa. O esmalte, a camada mais externa e dura do dente, é composta por cristais de hidroxiapatita, conferindo-lhe uma resistência excepcional. A dentina, situada abaixo do esmalte, é menos mineralizada, porém também possui hidroxiapatita em sua composição. A polpa, localizada no interior do dente, contém vasos sanguíneos, nervos e tecido conjuntivo. Falando um pouco sobre o esmalte. O esmalte é a parte mais resistente do nosso dente. É formada por grandes cristais de hidroxiapatita, confere uma resistência muito grande. Geralmente, é uma parte imperceptível. Perdão, pessoal. Às vezes tem muito barulho aqui onde eu moro, né? E sempre tem umas motos aí passando aí. Bom, esses cristais de hidroxiapatita, eles conferem essa resistência ao esmalte. Geralmente, quando nós detectamos cárie em esmalte, é uma tipo de cárie que não tem sintomatologia. O paciente está com aquela cárie alojada ali, mas não tem sintomatologia, não diz que sente algum tipo de sensibilidade ao comer um doce, ao beber uma água gelada, ou algo do tipo. Geralmente uma parte que, por não ter, está longe da inervação da polpa, ela não garante sintomatologia nos pacientes em geral, né? Assim que a cárie ela começa a aumentar, né, e ela começa a atingir dentina, o paciente já começa a ter sintomatologia, devido aos túbulos dentinários. O que são esses túbulos dentinários? São túbulos que servem para nutrir o dente de uma forma geral. É ele que garante essa parte tanto hidrofílica quanto hidrofóbica da dentina, que vai se tornar muito importante para o nosso sistema de adesão, né? Quando nós passamos adesivo, né? Uma parte bem suscetível à adesão. Só que o que acontece? Esses túbulos, eles contêm diâmetros diferentes. Em pacientes mais jovens, esses túbulos dentinários eles têm os túbulos maiores. E aí confere ao paciente um pouco mais de sensibilidade quando tem exposição, né, da dentina. E alguns pacientes, vocês vão ver no dia a dia clínico, que, por exemplo, algumas dentinas que
de pessoas mais velhas que já têm o túbulo dentinário um pouco mais diminuído, né, esse diâmetro com o passar do tempo, devido até mesmo uma deposição de dentina ao longo do tempo, né, são algumas deposições fisiológicas, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Esses túbulos dentinários curtos terem... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Um diâmetro um pouco mais reduzido, confere às vezes o paciente a ter uma certa resistência durante o processo de recuperação do dente. A gente está passando a broquinha no dente, chega em dentina, mas você pergunta para o paciente e ele não está sentindo nada. Tem cara em dentina, mas ele não está sentindo nada. Mas geralmente, em pacientes mais jovens, a gente vai ter sim essa sensibilidade e a gente tem que ter bastante cuidado com isso, entendeu? Para que o paciente não venha desencadear um processo doloroso durante esse tratamento do dente. E a polpa, propriamente dita, é toda a parte vascular, toda a parte nervosa do dente. Uma vez que uma cárie se aloja na polpa, não tem mais retorno, né? A gente já parte para o tratamento endodôntico, tratamento de canal. Então é muito importante saber as camadas dos dentes e como a cárie se comporta em cada uma delas. No esmalte, geralmente, o paciente é assintomático. Na dentina, dependendo da idade do paciente, ele já se torna um pouco mais suscetível à dor. Na polpa é aquilo, é a dor de dente, aquela dor de dente que é incontrolável, muitas vezes nem com medicação a gente consegue tratar. Vamos lá, pessoal. A desmineralização é um processo complexo, por causa os ácidos provenientes da metabolização bacteriana dos açúcares provocam perda de minerais, principalmente cálcio e fosfato dos tecidos dentários, e se enfraquece a estrutura, tornando-a mais suscetível à formação de cáries. Durante a desmineralização, o ambiente ácido resultante reduz o pH oral, desestabilizando a estrutura do esmalte, iniciando a perda de minerais, processo que pode evoluir para a formação de lesões cariosas. E o que isso acontece, pessoal? Geralmente, um pH neutro, né, que nós entendemos, um pH neutro, quando nós estudamos química, está ali por volta de 7, né? Até 7, 7,5 a gente consegue ter um controle bom de um pH. Com isso, o que acontece? Com esses ácidos que são liberados após a metabolização dos açúcares, né, que nós falamos sobre as Streptococcus multas, que são essas bactérias que se alimentam do açúcar, né, desses resquícios de açúcar que ficam junto aderido ao biofilme, que é uma película que se adere, né, à superfície dentária. Após essa metabolização por parte dessas bactérias, elas liberam um ácido como subproduto. E o que acontece? Esse ácido diminui o pH bucal. E isso é um ambiente propício para a destruição dos nossos dentes, digamos. De um modo geral, a nosso esmalte, para ele começar a sofrer um processo de desmineralização, ele tem que estar com pH abaixo de 7, por volta de 6 a 6,5 ali. Já começa uma desmineralização muito acentuada no esmalte. Na verdade, só corrigindo aqui, só retificando. A desmineralização no esmalte requer um pH um pouco mais baixo, na verdade, por volta de 5,5, tá? Não de 6 a 6,5, né? De 5,5. Ou seja, para destruir o esmalte, a gente teria que baixar bem esse pH para começar a destruir o esmalte. Já para destruir dentina, essa cárie, esse subproduto carioso, né, que é o ácido, por volta de 6 a 6,5. Ou seja, para destruir dentina é muito mais fácil do que esmalte. Portanto, quando o esmalte, quando a cárie, a lesão cariosa,
passa do esmalte para a dentina, o processo de aumento dessa lesão cariosa aumenta gradativamente. E isso pode trazer para o paciente algo muito deletério, né? Digamos que, só para citar um exemplo, em alguns pacientes, em cerca de 3 meses, aquele esmalte ali vai passar, aquela lesão cariosa vai passar do esmalte para a dentina. E às vezes, para passar da dentina para a polpa, dura às vezes um mês e meio, se formos colocar dessa forma, se o dente não for tratado antes. Isso ocorre por quê? Porque o processo de desmineralização na dentina, ela vai ocorrer de forma muito mais gradativa do que no esmalte, porque não é necessário baixar tanto o pH para que a gente tenha a destruição desse tecido, entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Bom, a compreensão da estrutura dentária e do processo de desmineralização é fundamental na cariologia, pois permite a identificação dos fatores de risco, a elaboração de estratégias preventivas e o desenvolvimento de métodos para interromper ou reverter o processo de desmineralização, né? Aplicação de flúor, selantes que tem essa liberação de flúor também são muito importantes, né? Tratarmos e sempre conscientizarmos o paciente acerca da sua dieta também, né? E uma boa higienização. Sobre a anatomia dentária, nós entendemos que o dente é um órgão rígido, mineralizado, e é responsável pela mastigação, fonação e estética de um modo geral. Então, a perda desses dentes, cada dente tem a determinada função, é crucial para o bem-estar do nosso paciente. Então, nós temos que entender o seguinte, que nós temos sempre que estarmos atentos para poder restabelecer o paciente da melhor forma possível, né? A região de dentina, né, por ela ser, como dito anteriormente, por ser menos mineralizada, ela é mais sensível, né? E ela transmite mais estímulos do nervo, né, por parte da polpa, por causa dos seus túbulos dentinários. Então, é sempre muito importante nós diagnosticarmos de forma precoce. É claro que se o paciente chegar com uma cárie já avançada, nós não temos muito o que fazer, mas diagnosticar de uma forma precoce é a melhor coisa que a gente pode fazer para tratarmos esse paciente da melhor forma possível, né? Aqui falamos sobre a estrutura dos dentes segmentados por coroas, que são as partes visíveis, né? Então, acima da gengiva, a parte toda visível dos nossos dentes, né? E as raízes. Cada dente possui uma característica. Os incisivos são mais afiados, né? Usados para cortar. Caninos são utilizados para rasgar alimentos. Os premolares e molares possuem múltiplas cúspides e são responsáveis pela trituração dos alimentos. Os pré-molares, pré-trituração, e os molares, trituração dos alimentos, do bolo alimentar propriamente dito, tá? Esse processo de desmineralização ele ocorre de forma gradativa, né? Não é porque uma cárie iniciou que logo vai ser diagnosticado um canal. Então é sempre importante por parte do paciente também ser conscientizado para que ele venha fazer sempre visitas periódicas ao consultório. Esses ácidos, né, que diminuem o pH da cavidade bucal são, como eu dito já anteriormente, são o que mais é o fator crucial para que a gente venha ter aumento nessa lesão cariosa. A remineralização, por sua vez, é um processo natural em que os minerais com o flúor proveniente da saliva, presentes ali na boca, vão, na tentativa de remineralizar esse dente, de trazer fortalecimento desse dente, vai estar ocorrendo ali o tempo todo. Justamente, a gente sofre sempre, todos os dias, no processo de desmineralização e remineralização na mesma proporção. Só que o que vai causar esse desequilíbrio, sim, é o aumento dessas bactérias na boca, né, e trazendo um prejuízo para esse alimento dentário. Então a gente tem que compreender bem, a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, sobre a desmineralização e a remineralização desses dentes, e quanto que isso é importante e como ocorre esse processo de modo geral. Bom, a gente tem que compreender, como dito anteriormente, como funciona, né? A gente fala um pouco sobre o pH e como isso pode influenciar diretamente no aumento da lesão cariosa. Falamos um pouco mais sobre a bactéria, falamos também novamente sobre o que promove o maior aumento dessa lesão cariosa, e justamente é o açúcar, né? Cárie é açúcar dependente, sempre será assim, né? É um meio pelo qual essa bactéria ela começa a se proliferar. Então é muito importante sempre salientarmos isso de um modo geral, tá?
Tá bom, pessoal? Ficamos com essa aula por aqui e até uma próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!